Pronto. Olá, meninos do terceiro ano. Bom dia. Aqui é o professor Raimundo para mais uma aula, para vocês, nesta quarta-feira, galera. Vamos continuar falando aqui, como está aqui vendo, sobre física quântica. Vamos fazer um pequeno resumo do que já foi visto, Física quântica está no seu livro 3, no capítulo 19, ok? Nós já vimos um pouco sobre teoria dos quantas de Max Planck, um pouco sobre efeito fotoelétrico de Einstein, e nas aulas anteriores sobre o átomo de Bohr, sobre a questão do átomo que trabalha com a eletrosfera, com a questão da energia, de mudar de uma camada para outra, E aí tem o último tópico aqui da física quântica que a gente vê no segundo grau, que é o princípio da incerteza, tá? Chamado princípio da incerteza de Heisenberg, Se escreve Heisenberg e pronuncia Heisenberg, tá ok? Então, até uma foto dele aqui, ó, para vocês verem, Nosso amigo Heisenberg aqui, ó, contribuiu muito sobre a questão da física quântica também. Bom, o que seria a questão do princípio da incerteza, Vamos dar aqui, ó. Fiz um pequeno resumo aqui para vocês, Eu vou ler aqui bem simples, ó. De acordo com o princípio da incerteza, não é possível que se meça, de medir, simultaneamente. Simultaneamente quer dizer que ao mesmo tempo, as medidas de posição e quantidade de movimento. Dentro da quantidade de movimento, galera, está a velocidade. Então, não tem como a gente medir a posição, por exemplo, do elétron, para saber onde é que o elétron está. E também a sua velocidade, Então, isso não tem como, Pois, quando se conhece uma delas, perde-se a informação sobre a outra. Além das grandezas de quantidade de movimento e posição, o princípio também se aplica às grandezas de energia e tempo. Então, Heisenberg, quando desenvolveu esse princípio, foi até uma maneira de consertar um pouco que o átomo de Bohr trabalhou, porque o átomo de Bohr, para a questão do o átomo de hidrogênio, a sua teoria dava certo. Quando se aplicava em relação a outros átomos, já tinha um pouco de falha. Por quê? Porque acreditava que conseguia perceber a velocidade do elétron e também a sua posição. E isso não é possível, Quando se acha a posição do elétron, aproximadamente, não consegue se medir a velocidade. E se consegue medir a velocidade, não acha-se a posição, Aliás, até hoje não tem certeza sobre a real posição do elétron, E aí Heisenberg desenvolveu algumas equações, Vou mostrar aqui, ó, Olha lá. Δx é a variação na posição, da partícula, ΔQ, que é a variação na posição da quantidade de movimento, maior ou igual, ok? Por que tem esse maior ou igual? Porque quando você acha um, você não acha o outro. H é a constante de Planck e 4π, por que é 4? Porque quando você trabalha com a esfera, tá, pessoal? Você tem lá na esfera, se fosse só uma circunferência, seria 2π. Como é a esfera, é 4π. Esse H aqui, ó, sobre 4π, o π vale 3,14. Se você multiplicar 4 vezes 3,14, dá 12,56. E você dividir na constante de Planck por 12,56, você vai encontrar isso aqui, ó. Isso aqui é um valor constante, H sobre 4π. Vai dar aproximadamente 5 vezes 10 a 35. Por que eu coloco isso aqui? Para poder facilitar as contas, na hora de fazer aqui, ó. Então, só para mostrar para vocês, Então, esse delta aqui pode também ser calculado separado. Ó. É a massa vezes a velocidade, tá? E aqui só uma explicação aqui do lado, O delta x. A incerteza na posição da partícula, tá? Que é esse delta x aqui, ó. Delta aqui, quantidade de movimento. M, a massa. H, a constante de Planck. E V, a velocidade. Então, ó, o princípio da incerteza, ele pode ser calculado com essas equações, ó, relacionando que a posição, da partícula com quem? Com o seu momento, momento linear, que também é conhecido como quantidade de movimento. Então, Heisenberg, quando conseguia
analisar a questão da posição, tinha dificuldade de achar a quantidade de movimento que tinha velocidade. E aí, por isso que ele chamou o princípio da incerteza, tá? A gente não tem certeza das coisas. Isso aqui quebrou com o determinismo, sabe, da física clássica. Okay? Vamos dar sequência aqui no exercício. Olha uma questão aqui legal, né? Um corpo de massa 300 gramas atinge velocidade de 72 km por hora, né? Aplicando aqui ao mundo macroscópico, a ideia aqui, ó. Essa velocidade tem que transformar. Determine para essa velocidade o comprimento de onda de de Broglie. Essa pergunta aqui em relação ao conteúdo anterior de Broglie. Também usa a constante de Planck, ó. H, que é igual a 6,6 aproximadamente, vezes 10 elevado a menos 34, joules vezes segundo. Bom, tirando aqui os dados, a massa está em grama. Dividindo por 1000 fica 0,3 kg. A velocidade está em km por hora. Dividindo por 3,6 fica 20 metros por segundo. Bom, para eu encontrar a questão do comprimento de onda de de Broglie, eu vou precisar da quantidade de movimento, que é a massa vezes a velocidade. A massa 0,3, a velocidade 20, multiplicando aqui, 0,3 vezes 20 vai dar 6. A unidade é quilograma vezes metro por segundo. Por quê? Porque a massa foi colocada em quilograma e a velocidade em metro por segundo. Com isso aqui, dá para eu calcular agora o comprimento de onda de de Broglie, ou de Broglie, tá? Então, o lambda é o comprimento de onda, H é a constante de Planck, tá bom? 6,6, isso aqui já fiz em questões anteriores para vocês. 6,6 vezes 10 menos 34. E a quantidade de movimento foi calculada aqui anteriormente. Então, vamos substituir aqui, ó. Constante de Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34, dividido pela quantidade de movimento, que é 6. Se você dividir 6,6 por 6, vai dar 1,1, galera. 1,1, né, vezes 10 a menos 34, metro. Comprimento de onda é dado em metro. Tá, essa pergunta aqui não se aplica ao princípio da incerteza, né? Tá? É porque a gente mistura os conteúdos. Agora, a letra B, aí sim, ó. O que a letra B quer? A incerteza mínima da posição do corpo, sabendo-se que sua velocidade foi medida com a incerteza de 2%. Olha só a situação, né? Trabalhando com porcentagem aqui, ó. Então, vamos aplicar aqui a equação de Max-Planck aqui, ó. Desculpa, da incerteza de Heisenberg. Delta x vezes delta q maior ou igual a h sobre 4π, né? Esse h sobre 4π, agora há pouco eu falei sobre ele aqui, ó, né? Que ele vale 5 vezes 10 a menos 35, tá? Tem como demonstrar isso aqui, se você quiser, tá bom? Isso, dando continuidade, nós temos o seguinte. A quantidade de movimento, vou precisar aqui, ó, o delta aqui, né? Ele deu 6 aqui na questão anterior, tá? Só que aqui eu não vou poder usar o 6. Por quê? Porque a incerteza foi com 2%, tá? Então, vou ter que pegar o 6 vezes 2%. 2% é 2 sobre 100, que é 0,02. 6 vezes 0,02, ó, eu preferi transformar aqui em potência de 10, ó. Mantive o 6, o 0,02 ficou 2 vezes 10 a menos 2, tá? Duas casas após a vírgula. 6 vezes 2, 12. Ficou 12 vezes 10 a menos 2, tá? Quilograma vezes metro por segundo. Então, a quantidade de movimento que antes era 6, eu tenho que calcular 2% dela só. Então, deu 12 vezes 10 a menos 2. Agora, eu vou pegar essa constante aqui, h sobre 4π, eu vou pegar essa quantidade de movimento e substituir nessa fórmula aqui. Olha só, né, como é que fica. Delta x é a incerteza na posição. 12 vezes 10 menos 2 é o cálculo sobre os 2%. Maior ou igual, faz parte da equação, né? 5 vezes 10 elevado a menos 35, tá? Aqui está abaixo, mas é menos 35, tá bom? Isso aqui, ó, beleza? E aí, dá para que eu possa, né, fazer a divisão, porque esse 12 vezes 10 elevado a menos 2 vai passar dividindo aqui, ó, tá?
Olha como é que fica, né? Aqui eu consegui colocar aqui em cima, ó. Aqui é menos 35, então ficou 5 vezes 10 a menos 35, ok? Dividido por 12 vezes 10 elevado a menos 2. É claro que se dividir 5 por 12, não vai dar um número exato aqui, ó, né? Vai dar um valor aproximado. Olha só, 5 dividido por 12 dá 0,40, 41, 42, acho que é aproximadamente. Fazendo aqui a potência de mesma base, né? Subtrai o expoente, menos 35 menos 2, você vai encontrar 10 a menos 3. Eu não vou deixar assim, eu vou colocar em notação científica. Olha só o resultado. Mandando aqui uma casa decimal, né? Eu vou ficar com aproximadamente, aqui maior é igual, 4 vezes 10 a menos 34. Tá bom? Então, a questão que pode te ajudar, de aplicação aqui do princípio da incerteza de Heisenberg, tá? Qualquer dúvida, estarei aí, ó, né, no horário de vocês, certo? Até mais, fica com Deus.